Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu admitir os últimos retardatários aqui e a gente continua. Primeiro, tudo bem até agora, gente? Tudo bem com os últimos encontros? Alguém quer colocar alguma coisa não ficou claro? Alguém quer alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem explícita? Se tiver tudo bem, a gente continua. Tudo bem, então? Deixa eu partilhar a tela com vocês. Tranquilo, prof. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Fora o calor, tudo bem. Faz parte. Para queimar o Brasil. Não, eu nem posso reclamar, né? Pra quem veio do Rio de Janeiro não é tão ruim assim. Dá pra suportar. Assim. Vamos lá, gente. Acho que tá todo mundo por aí. Vamos começar. Quem for chegando, eu vou admitindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, é um pouco diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente, né, que eram síndromes muito específicas, né? Fora os pares cranianos, né, umas síndromes motoras, síndromes sensitivas, são coisas muito mais específicas. Agora a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as funções superiores. As funções superiores envolvem atividades mais complexas do sistema nervoso central, né? Envolvem processos mentais. Eu não vou cair na armadilha de tentar definir o que é uma mente, que tipo de processos há, se a mente, se o cérebro é a mente, se existe algo além disso. A gente podia marcar um dia, de preferência num bar, para tomar um chopp e divagar sobre isso, porque é uma questão extremamente complexa para a humanidade. Mas a gente tem algumas funções do nosso cérebro que a gente chama de funções superiores. E essas funções superiores, elas estão ligadas a alguns processos mentais. Os principais deles são a linguagem, a memória, a praxia e a gnosia. Eu vou explicar um pouquinho o que é cada um deles. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai se arrastar mais algumas coisas em conceitos. Mas algumas coisas são importantes para a gente entender. Essas funções superiores, elas são funções que normalmente não ocorrem nas áreas cerebrais primárias. Ou seja, não é aonde no córtex occipital, por exemplo, que você percebe o impulso visual, o impulso luminoso, ou no córtex temporal auditivo. Não é somente no córtex que você percebe o impulso que essas funções superiores se dão. Essas funções superiores, na sua grande maioria das vezes, elas extrapolaram uma forma de enxergar o cérebro que a gente tinha, que era uma forma chamada uma forma localizacionista. É como se houvessem regiões do cérebro responsáveis por algumas funções específicas. Essas funções superiores destruíram completamente qualquer possibilidade de se olhar o cérebro único e exclusivamente como uma porção localizacional, né, existindo áreas específicas para determinadas funções. Essas questões envolvidas em linguagem, memória, etc., mostraram para a gente que a gente precisa de áreas associativas. Então, normalmente nós dividimos o cérebro em três áreas: as áreas primárias, que são aquelas que recebem o impulso, as áreas secundárias, que decodificam aquele impulso, e as áreas terciárias,
que são as áreas de funções superiores, que ligam esses impulsos a outras regiões do encéfalo e, a partir dali, evocam uma série de reações e de respostas que não ocorreriam sozinhas se apenas a área da onde está havendo o impulso fosse afetada. Então, se a gente apenas ficasse com a questão do impulso visual no córtex occipital, por exemplo, jamais a gente conseguiria ter um reconhecimento de face, jamais a gente teria reconhecimento de lembrar a memória de um lugar que já estivemos, de uma face que já vimos, se não houvesse essa associação, essas áreas de associação. E essa associação de impulsos é exatamente isso que a gente chama de funções superiores. A gente vai falar sobre algumas delas hoje, e depois no final a gente vai tentar amarrar isso num caso clínico, que eu já deixei mais ou menos dado da semana passada, que agora já dá a dica, né, que a gente está falando de um caso clínico que afeta uma região do cérebro eminentemente associativa. E as principais funções superiores, então, são linguagem, memória, praxia e gnosia. O que isso significa, gente? Bom, primeiro, vamos definir sobre o que nós estamos falando, né? A linguagem. O que seria, então, a linguagem? A linguagem é uma capacidade de exprimir, né, de comunicar o pensamento por meio dos sinais vocais, que podem ser transcritos, né, para uma questão escrita, os sinais vocais podem ser escritos, podem ser transcritos, não só para uma questão escrita. No início a gente associava muito a questão da linguagem a uma porção escrita, hoje em dia está muito além disso, né? Nós podemos ter os sinais vocais sendo transcritos de diversas outras formas, por exemplo, eles podem ser transcritos na linguagem de Libras, por exemplo, não é uma linguagem, é uma transcrição de signos vocais, teoricamente substituindo a fala, e que está sendo transcrito numa outra forma de linguagem. Então, a linguagem em si ela é diferente única e exclusivamente da fala. A fala é o ato mecânico da linguagem, vamos dizer assim, mas não é a linguagem como um todo. A gente tem linguagem, no mínimo nós temos a linguagem oral e a linguagem escrita, para não entrar na complicação da linguagem gestual. Mas para focar apenas em linguagem oral e escrita, que talvez sejam as mais facilmente avaliadas e testadas quando a gente examina um paciente. E o que seria, então, uma linguagem oral? A linguagem oral, gente, é aquela linguagem espontânea, né? Você já está examinando esse paciente quando a gente está avaliando a linguagem oral desde o momento que ele entrou na tua sala. Você começou, né? Bom dia, que eu posso lhe ajudar? Como é o seu nome? Qual é a sua profissão? Quando ele vai te respondendo essas perguntas que estão envolvidas não só na identificação do paciente, mas também na anamnese do paciente, nós já estamos avaliando o quê? Capacidade de repetição de palavras, capacidade de formação de frases, denominação de objetos, de imagem, descrição de determinada imagem complexa, descrição de sintomas, descrição do que ele vem sentindo, localização desses sintomas na temporalidade e assim sucessivamente para que você avalie o que nós chamamos de linguagem espontânea. Compreensão, por exemplo. Além de tudo, a gente avalia na linguagem não apenas a verbalização, ou seja, o ato mecânico da fala, mas a capacidade de compreender essa linguagem. Seja ela de forma escrita, você dando uma ordem escrita. Para aqueles que aí nunca viram, não vão lembrar, mas para quem já viu, vai lembrar que no teste do Mini-Mental, por exemplo, que é um teste que a gente usa muito para memória, que é uma outra questão, a gente usa um teste para linguagem. Quem já aplicou o teste do Mini-Mental vai lembrar que existe lá uma parte do Mini-Mental que você escreve uma frase, uma ordem para o paciente, tipo, feche os olhos, né, abra a boca, ou alguma coisa nesse sentido, o paciente tem que ler e fazer o que você está pedindo, ou seja, uma capacidade de compreender a linguagem, não apenas falada, porque antes você estava perguntando do ponto de vista oral, agora você está fazendo uma linguagem de compreensão escrita, que exige funções integrativas visuais de memória e região frontal para que isso possa ser executado. Então, vocês percebem como são funções extremamente complexas do sistema nervoso central, por isso são chamadas de funções superiores. A linguagem escrita, então, ela envolve a questão da leitura, identificação de letras, leitura em voz alta, execução de ordens escritas, escrita espontânea, ditada e copiada. Lembra no Mini-Mental? Eu vou mostrar o Mini-Mental depois para vocês, eu deixei separadinho aqui na aula. Vocês vão lembrar que existe uma parte do Mini-Mental que o paciente precisa escrever. Ele escreve uma frase, ou seja, escreva qualquer frase, o dia está bonito, o dia está frio, calor, qualquer coisa que seja, ele escreve uma frase para que a gente possa avaliar exatamente a questão da linguagem escrita do nosso paciente.
E quais são as regiões importantes nessa formação da linguagem, né? Nós temos, obviamente, inúmeras estruturas envolvidas na questão da linguagem. Eu vou tentar ser assim, mais do que sucinto, né? Extremamente sucinto, para não encher a paciência de vocês. Espero apenas despertar o interesse, depois a gente vai lendo mais a fundo, né? A linguagem, ela se desenvolve assim, por mecanismos genéticos e ambientais. Então não adianta. Tem crianças que naturalmente, às vezes é um desespero do pai e da mãe, meu filho demora para falar, meu filho demorou para ler, ele escreveu mais tardiamente, o coleguinha da turma dele fala que é uma maravilha, fala espetacularmente bem. Isso tem uma questão genética também envolvida, não é apenas uma questão de aprendizado. Existem pessoas que têm uma facilidade maior, são verborrágicas, conseguem falar horas sobre um determinado assunto, ou falam o tempo todo, parece que não tem um fim, né, no mecanismo de fala. Então tem uma questão genética, mas obviamente também tem uma questão ambiental, né? A questão ambiental, ela é muito visível também, não só na questão do desenvolvimento da fala, quanto da coibição da fala. Se você vive num ambiente onde toda hora alguém te manda ficar quieto, provavelmente desenvolver a fala será um ato muito difícil para ti, porque você está sendo inibido o tempo todo. Ao mesmo tempo, se você vive num local onde não só te estimulam a falar, como te corrigem do ponto de vista gramatical, muito precocemente, principalmente se você tiver um fator genético de desenvolvimento, sua fala será extremamente correta, empregando. Quem nunca viu uma criança pequenininha que de repente ele fala uma frase, uma expressão que você fala, meu Deus, né, parece um adulto falando, mas aí você vai ver os pais falando, a estrutura gramatical é completamente correta, o estímulo para que ele desenvolva essa estrutura se dá. Então, o desenvolvimento da linguagem ele se dá por mecanismos genéticos, mas também por mecanismos ambientais. Na patologia que envolve a linguagem, nós chamamos de afasia, é uma dissolução da linguagem. E aí está uma involução dessa fala no sentido oposto ao da aquisição na criança. Como é que é o sentido oposto ao desenvolvimento na criança? Quem já acompanhou o desenvolvimento infantil percebe que, inicialmente, a linguagem ela se dá do ponto de vista gestual. A criança começa apontando o que quer, depois começa do ponto de vista silábico, né? Ela não consegue expressar uma palavra inteira, apenas algumas sílabas, que pai e mãe são os únicos capazes de entender essas sílabas, né? Às vezes você olha a criancinha falando, ele fala dó e a mãe fala, nossa, viu? Ele falou água. Só a mãe entende que ele falou água, porque na verdade ela ainda entende uma linguagem pré, né? Uma linguagem que vem antes do desenvolvimento da fala. A mãe é capaz de compreender porque ela está o dia inteiro, ela está o tempo todo com essa criança, então ela consegue compreender facilmente essa aquisição. E quando nós temos patologias que afetam a fala, que afetam a linguagem, normalmente essas patologias que afetam a linguagem desenvolver-se-ão exatamente no sentido inverso ao desenvolvimento da fala. Então você começa sendo gestual, depois silábico, depois junção de uma palavra, depois junção frasal, frases simples como quero, eu quero, estou com fome. São frases muito simples para depois a elaboração da linguagem complexa. Então, quando você tem paciente com lesões vasculares, por exemplo, paciente vascular que pega uma área de expressão da linguagem, normalmente o paciente, dependendo do grau de gravidade, às vezes ele volta apenas à fala gestual. Ele volta apenas a fazer gesto, não consegue expressar linguagem. Às vezes voltam a pequenas palavras, ou quando vão recuperando igual uma criança também. Gestual, silábico. Eu tenho pacientes que tiveram afasias e eles apenas dizem sim, não, quero, tá, pode. Mas se você pede para ele elaborar uma frase complexa, ele não consegue elaborar. Esses conhecimentos mostram para a gente que a linguagem ela se desenvolve em múltiplas regiões do cérebro. Ela se desenvolve em regiões que envolvem a motricidade, para que a gente possa articular a fala, a coordenação dos movimentos já está envolvendo o cerebelo, sistema límbico envolvendo a memória. Então, a linguagem desenvolve-se em várias regiões do encéfalo. E isso tornou obsoleto a disputa entre aquela escola localizacionista e globalista. O cérebro tem estruturas primárias que são localizadas, a visão é localizada numa determinada região, mas a evocação de uma linguagem visual, reconhecimento de símbolos, por exemplo, etc., isso envolve muito mais do que apenas a região capaz de perceber o estímulo visual. Então, a gente hoje em dia admite que existem regiões específicas do cérebro para determinadas funções, mas que as funções superiores elas são globais, elas envolvem o funcionamento de todo o sistema nervoso central. Por isso, é importante que a gente aprenda a avaliá-las.
A integração da linguagem, então, ela tem um polo receptivo, né? O que é um polo receptivo? Na grande maioria das vezes, o desenvolvimento da nossa linguagem se dá de forma auditiva ou visual. E o polo expressivo, que é o polo oral, gráfico e gestual. Não é possível a gente circunscrever toda essa ação em uma área cerebral específica, como eu falei. Existem várias áreas cerebrais agindo num determinado, para que você consiga fazer tanto a compreensão quanto a expressão da linguagem. E a gente ainda tem uma coisa mais incrível no cérebro humano, que até os 5 anos a gente consegue modificar totalmente a nossa dominância para a linguagem. Tá? Então, se você tem uma lesão nas regiões do hemisfério dominante específicas da linguagem, até os 5 anos você consegue passar todo o desenvolvimento da linguagem e aquisição para o hemisfério oposto. O paciente volta a ter a capacidade de desenvolver a linguagem. Às vezes a gente lê essas coisas e não acredita, e quando tem casos que a gente percebe, você vê que realmente é incrível. Eu tenho uma criancinha de 3 anos, um caso clínico nosso que a gente publicou e tudo. Ela estava na creche com um lápis na boca, na boquinha, e ela foi andar, caiu, o lápis entrou pelo palato e o lápis tocou na carótida, fez uma contusão da artéria carótida, atravessando o palato da criança. A criança foi para casa, estava bem na hora, foi no médico, ele olhou o palato, a lesãozinha e tal, foi no médico, mandou para casa. Ela dormiu, que é a descrição clássica. 6 horas depois ela acordou hemiplégica e afásica. Então fez uma trombose de carótida com um infarto de todo o território de cerebral média esquerdo, que era a área de desenvolvimento da linguagem. Ela já tinha 3 anos, ela já falava, ela ficou completamente afásica e hemiplégica. Bom, essa criança, isso já tem uns 5 anos, ele é da idade do meu filho, tem 5 anos já. Ele vai fazer 8 aninhos agora. Ele faz, acho que eu até lembro que ele faz 8 aninhos agora em outubro, porque meu filho faz em janeiro, eu sei que é bem pertinho. Assim. E essa criança de hemiplegia e afasia total, ela hoje entrou no consultório, ela entra no consultório, a última vez que eu a vi deve ter uns 2 meses, normal, andando, falando, eu só percebo que há um pequeno déficit de força no dimídio direito, porque eu sei que ela fez o acidente vascular, eu já procuro por isso. Mas se você olhasse de longe e não soubesse, passaria normal. Conversando com essa criança, normal. Ela mudou toda a dominância do hemisfério e da região da linguagem. Você imagina a complexidade e a capacidade de plasticidade que existe no cérebro humano para conseguir fazer isso. Obviamente, depois de um tempo, eu já expliquei isso para vocês, que quando a gente é criança, o nosso cérebro, criança mesmo, tá? Antes de 5 anos, um pouco antes até, mas ali, com certeza, até os 2 anos de idade, nosso cérebro muitas vezes funciona de uma forma chamada sincinesia, né? Essas funções superiores funcionam todas ao mesmo tempo. Não há ainda caminhos que foram definidos, né? Então, a gente, por exemplo, ouve uma música, literalmente você sente o gosto da música, né? Consegue ver a música, ou você olha para uma tela, você consegue ouvir a tela, porque todo o cérebro é estimulado de uma maneira conjunta. E imagina assim, como se você tivesse 2 cidades que estão se desenvolvendo, e você tem várias estradas que vão de uma para outra. E aí algumas estradas começam a ser mais fáceis porque são perto de algum local, porque a estrada tem mais fácil acesso. Todo mundo começa a privilegiar aquelas estradas. As estradas vicinais, elas não deixam de existir, mas elas evoluem. Então você não consegue mais caminhar por elas sem rever um mapa. Então é muito difícil que a gente consiga mudar a estrutura do cérebro depois de uma certa idade. Principalmente dessas áreas de associação. Mas até os 5 anos isso é totalmente possível. Então, desses polos receptivos, a hora você vê que eu tenho um problema com a linguagem, né? Se deixar eu falo, vou divagando para milhões de outras coisas. Então, quando começar a divagar muito, vocês interrompam para eu voltar para o que a gente tem que falar. Tá? A área auditiva primária localiza-se normalmente no giro de Herschel. O giro de Herschel, onde ele está, gente? É o giro temporal transverso, ou temporal superior, tanto faz como vocês queiram chamar, a gente chama de área 41 e 42 de Brodmann. Isso é para vocês verem como a linguagem se desenvolve. Isso é a área primária, onde a gente percebe o som. Tá? Onde você percebe que há um som. A área secundária da percepção do som, ele circunda a área primária no hemisfério dominante. Então, a área 22 de Brodmann. A área auditiva primária, como dizer assim, é como se você ouvisse uma sinfonia de Beethoven, mas você só ouvisse o barulho. A área secundária te diz assim, não, isso tem um ritmo, isso tem um tempo, isso tem uma harmonia, e isso é muito bonito. E por ser muito bonito, eu atingo a minha região frontal, aí já é uma área terciária. Eu me emociono com aquilo, eu relembro o momento, aí eu vou buscar um sistema límbico, aí já é uma área de associação, é uma área superior, é uma área da linguagem, a linguagem musical.
Então você evolve desde o momento da percepção do barulho, a entender que aquilo tem um ritmo, a entender que esse ritmo faz uma harmonia, aquilo tem um sentido, tem uma linguagem que te toca enquanto humano e faz com que você tenha uma reação de uma função superior. É muito bonito isso, né? O nosso cérebro é uma coisa incrível, assim, eu cada vez que estudo me impressiona mais, assim, é realmente uma estrutura fantástica. A zona central da linguagem, então, ela vai se situar na porção posterior da primeira circunvolução temporal do hemisfério dominante. É a área de Wernicke, onde ocorre a percepção da linguagem. Tá? Existe uma área que faz essa percepção, mas ela sozinha, primeiro você faz na área primária, depois área secundária, área terciária, toda a associação decodifica e essa informação volta à percepção da linguagem para você, depois desse centro de percepção da linguagem, mandar um estímulo para que você tenha uma resposta a essa linguagem. Você pode chorar pela música, você pode falar alguma coisa, você pode dizer alguma coisa, e aí vai para o polo expressivo da linguagem, que normalmente é o polo oral. A gente não se manifesta tanto do ponto de vista gestual, mas muito mais do ponto de vista oral. Mas é claro que, às vezes, algumas determinadas etnias latinas manifestam-se muito oralmente e gestualmente em conjunto com a oralidade. A nossa linguagem corporal e gestual ela é muito intensa. Tá? E, inclusive, tem um trabalho muito interessante, está sendo feito. Eu tenho um colega de turma que nós, na minha turma, éramos 100 e pouco, né, que entrava, era anual, e só 2 foram para neuro, eu e esse colega, infelizmente, né? Esse colega ele só pesquisa, ele não trabalha mais com clínica e a gente conversa de vez em quando e ele está fora do país e ele está fazendo uma pesquisa sobre aulas online. Tá? Em que sentido aula online? Ele está fazendo uma pesquisa sobre como afeta a aula online o fato de que muitas vezes o que vocês veem de mim é apenas o meu rosto. Vocês não estão vendo a minha linguagem corporal. Se isso tem influência na cognição do aluno ou não. Tá? Obviamente tem influência, né? Porque quando eu quero falar uma coisa importante, eu dou ênfase com a minha mão, ainda mais latinos, né? A gente fala muita ênfase com a mão, ênfase com a voz, a expressão facial, e muitas vezes numa câmera pequena a gente não consegue fazer isso. Né? Então, provavelmente tem influência na nossa cognição, né? Na nossa capacidade de expressão, mas o polo expressivo da linguagem oral, principalmente, se localiza na terceira circunvolução frontal. E por que eu dei essa ênfase, então, na circunvolução frontal? Porque nós vamos voltar lá no caso clínico, lá no que a gente deixou semana passada, e a gente vai entender por que afetou a linguagem da paciente. Tá? Quando ouvimos, então, o som é percebido no córtex auditivo primário, é transmitido para a área secundária, depois é transmitido até no final para a área de Wernicke, processada, interpretada e transferida pelo fascículo arqueado para a área de Broca, que é o polo expressivo, no hemisfério dominante, né, onde você evoca a vocalização. E aí, a associação dessa área de Broca com áreas do córtex motor, estimulando a fonação, estimulando a fala, o controle dos músculos, do diafragma, da respiração, de tudo isso, para que a gente possa ter uma função chamada linguagem. Por isso, denominada função superior. Olha a complexidade que é isso. E eu tentei resumir o máximo que a gente poderia resumir. Uma das confusões que, pelo menos na minha cabeça, sempre tinha quando a gente falava de distúrbios da linguagem. Por isso eu separei isso aqui para vocês. Né? Quais são os distúrbios da linguagem, então, Frederico? O que a gente pode ter quando fala de distúrbios da linguagem? Quando nós falamos de distúrbios da linguagem, nós podemos estar falando de disfonia, disartrias, dislalias e afasias. Caraca, isso é muito confuso, é tudo misturado. Não, vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Lembrando que a afasia, nós podemos ter uma afasia motora, que é da expressão, do polo de expressão da linguagem, ou afasia de Broca, que a gente chama, e uma afasia sensorial, ou seja, uma afasia de incapacidade de compreensão da linguagem, chamada afasia de Wernicke, ou de condução. Tá? A gente vai explicar um pouquinho o que é. A disfonia talvez seja mais fácil, porque todo mundo já teve uma disfonia uma vez ou outra. O que vem a ser uma disfonia? A disfonia é o distúrbio do timbre e da intensidade da voz. É a voz rouca. Normalmente é uma lesão do nervo vago, com acometimento das cordas vocais. Você fica disfônico ou afônico quando você perde a voz. Então, não há muita dificuldade em você entender que isso provavelmente não é um problema relacionado às funções superiores do teu encéfalo. É um problema local das cordas vocais, na sua grande maioria das vezes. É uma disfonia.
Quando a gente fala de disartria, é uma dificuldade de articulação da fala. Normalmente, isso está sendo acometido por lesões de nervos periféricos ou lesões centrais, como cerebelares e extrapiramidais, mas não nas áreas associativas do cérebro. É quando a gente não consegue articular a musculatura da fala. É quando você usou um pouquinho além do álcool, além do que deveria usar. Né? Todo mundo já teve um amigo, sempre um amigo, né? Eu sei que nenhum de vocês fazem isso, que bebeu um pouco demais. E a gente já viu essa pessoa tentando falar e a voz dela é desarticulada, ela está desártrica. É normalmente um acometimento cerebelar ou de um nervo craniano. A dislalia é a alteração da articulação da palavra, mas caracterizada pela troca de letras. É um distúrbio normalmente trabalhado na aquisição da linguagem com o fonoaudiólogo. Né? O famoso Cebolinha, né, da Mônica, ele é um dislálico. Tá? Então a gente já viu o que é uma disfonia, o que é uma disartria e o que é uma dislalia. Vocês viram que a questão não está na linguagem. A questão muitas vezes está na articulação da fala, na paralisia das cordas vocais ou numa dificuldade de desenvolvimento da linguagem. Ainda não foi desenvolvida totalmente, embora tenha se desenvolvido, e você acaba não articulando e trocando uma letra ou outra da palavra. Agora, você tem as alterações específicas da linguagem. Aí nós entramos no campo das afasias. Então, nunca mais confundam, tá? Quando vocês forem escrever em prontuário, se o paciente está afásico ou se ele está disártrico, se ele tem uma dislalia, se ele tem uma disfonia. Tá? Não confundam mais, né? Porque às vezes a gente pega, o neuro adora quando pega essas coisas trocadas, aí a gente acha que quem tem uma dislalia é o médico, que está trocando uma palavra pela outra, né? Então, afasias. O que são afasias? É a incapacidade de compreender os signos verbais, orais ou gráficos, e a impossibilidade de utilizar a linguagem, associada a uma anomia. Não consigo dizer o que aquelas coisas são, expressar a minha fala. Signos verbais, eu não consigo compreender a linguagem. Não consigo expressar ou não consigo compreender. Por isso, nós temos a afasia de expressão. Eu não consigo expressar o que eu estou vendo. É a afasia de Broca. É a afasia não fluente. Ela tem uma redução da expressão oral. Cuidado, que embora chame-se afasia, dá a impressão de que você não tem linguagem. Pode acontecer de ser uma afasia total. Não expressa nada, não compreende nada. Mas na grande maioria das vezes não é total. Tá? Na grande maioria das vezes a afasia de Broca, o paciente consegue responder por causa daquela questão da evolução, igual foi a aquisição da linguagem, o paciente consegue te responder coisas muito simples. Por exemplo, se você perguntar para ele, você está com sede? Sim. Está com frio? Estou. Aí você fala assim, não, mas a expressão dele está normal. Não, ele consegue palavras muito curtas, muitas vezes monossilábicas, com uma sílaba só. Isso ele consegue dizer. Está com fome? Sim. Quer dormir? Não. Mas o que você achou do filme? Disserte para mim sobre o conceito de temporalidade em Heidegger. Ele vai não conseguir falar absolutamente nada, porque ele não consegue expressar, verbalizar a expressão da sua linguagem. Mas palavras curtas ele pode ser capaz de dizer. Já a afasia de Wernicke é uma alteração sensitiva, uma alteração da capacidade de compreensão. E aí você tem que tomar muito cuidado para não confundir isso com um transtorno psiquiátrico. Tá? Porque qual é o problema? A capacidade de expressão da linguagem do paciente está normal. Tá? O paciente consegue falar, mas ele não consegue compreender. Então você pergunta para ele assim, o senhor sabe me dizer se essa rua aqui é a rua do hospital? Ele diz assim, não, meu time jogou ontem e eu estou com fome sim. Porque ele não entendeu o que você falou. Mas ele consegue perceber o que você falou. A área, a capacidade de decodificar a linguagem está lesada, ele não consegue uma compreensão da linguagem, mas ele consegue ver o que você está falando. Então, essa área lesada empurra ele a responder, ele tenta interpretar, seja lá o que você tenha dito, e responder de forma muito estruturada, gramaticalmente correta, mas dá a sensação de que ele está alucinando, está em outro mundo. E às vezes ele está com uma afasia sensitiva, uma incapacidade de compreender a linguagem. E nós temos ainda a afasia de condução, que é principalmente a incapacidade de repetição das palavras. Então, por isso que você vê no Minimento, voltamos lá no Minimento, eu não sei se vocês já viram algumas versões do Minimento, ou até do MoCA teste, que é um outro teste cognitivo, eles trazem a questão de repetição e fluência. Eu peço assim, eu quero que você marque 1 minuto e diga para o paciente, me diga em 1 minuto todos os nomes de animais que você lembra. E ele não consegue repetir. Tá? Ou você fala para ele alguns
letras ou uma sequência de números e pede para ele repetir, ele não consegue repetir. Isso é uma afasia normalmente de condução, mas ele consegue falar e consegue te entender, ele só não consegue repetir. Não sei se agora ficou claro para vocês todas as questões relacionadas à linguagem. Claro que, gente, é uma coisa en passant, tremendamente en passant, para que a gente possa falar sobre outras funções superiores. Mas é importante, pelo menos, para vocês poderem entender o que são e descrever corretamente. Isso é uma disartria, isso é uma disfonia, isso é uma dislalia, isso é uma afasia sensitiva motora ou de condução. Tá? Então, a gente consegue entender e, a partir do momento que nós entendemos, nós lembramos onde estão as estruturas, a gente consegue perceber que estruturas cerebrais podem estar lesadas ou não. Disartria, Maria, é uma dificuldade para articulação das palavras. Tá? As palavras não são articuladas. Então, assim, eu usei o exemplo de quem bebeu. Né? Quem está bêbado, ele consegue falar normalmente. Ele só tem uma fala totalmente desarticulada. Né? Aquela voz que parece que não consegue coordenar a fala. Então, não há um problema para a linguagem. O problema está em coordenar. Pelo contrário, né? Às vezes a pessoa que está alcoolizada, ela tem a linguagem solta, ela fala extremamente bem e não há nenhum problema no desenvolvimento da linguagem, apenas na coordenação da fala. Deu para entender a diferença? Agora, né, você não consegue coordenar a fala, mas você consegue falar e compreender a linguagem naturalmente. Se tiver que escrever, vai escrever. A fazer de brocar muitas vezes envolve, inclusive, a incapacidade de escrita. Então, pensa também na disartria, por exemplo, na afasia, não é a mesma coisa, tá? Mas na incoordenação que eu digo, pensa numa pessoa alcoolizada querendo escrever. Ela sabe o que ela tem que escrever, mas a letra sai toda tremida, borrada, porque ela tem uma incoordenação. É a mesma coisa que a fala. Ela consegue falar, só que ela não consegue falar de forma coordenada. Não sei se ficou claro para você agora, tá? Se não ficou, a gente explica de novo. Com relação a outra função superior, nós temos a memória. O que é a memória, gente? A memória é a nossa capacidade, óbvio, de armazenar informações. Mas não é apenas armazenar, é principalmente que ela seja novamente expressa pela linguagem, seja falada, seja escrita, seja gestual, né? Registrar e conservar dados apreendidos e evocá-los a qualquer momento. Isso é a memória. E essa memória? Como é que nós exploramos essa memória? Essa exploração da memória ela pode ser imediata, né? Eu digo e você repete. Ela pode ser a médio prazo, eu te digo uma coisa, depois eu te mostro duas coisas diferentes, se você reconhece qual que eu te mostrei, e ela pode ser a longo prazo. Eu te digo, não mostro mais nada e você me diz o que eu tinha dito anteriormente. Isso é a base para um teste que foi desenvolvido no Brasil muito espetacularmente, né? Porque nós temos no Brasil o problema do analfabetismo e nossos pacientes não podiam muitas vezes ser submetidos ao teste do Minimentor, porque você pedia para ele fazer conta, você pedia para ele soletrar uma palavra, ele é analfabeto, não tem instrução. Então, o pessoal do Centro de Referências em Distúrbios Cognitivos da USP, eles desenvolveram um teste chamado CERAD, que é um teste que envolve essas 3 funções de memória, só que você nem precisa ler, é o médico que lê para o paciente. É um teste muito fácil de ser feito. É um teste em que você tem, esse é o teste do CERAD, saiu meio borrado, desculpe, você tem 10 palavras normalmente, você vai ler as 10 palavras para o paciente e depois vai pedir para ele, repita para mim. As palavras que o senhor lembrar, e não precisa estar em ordem. Então, você vai lá e começa a repetir as palavras. Tá? Você marca quantas vezes o paciente acertou e assim sucessivamente, em 3 tentativas. O que eu estou fazendo? Recordação imediata. Tá? E aí você tem um ponto de corte. Independente do grau de instrução do paciente, esse ponto de corte são 13 acertos em 3 tentativas. Depois, o que você faz? Você pega outras palavras e no meio dessas outras palavras estarão as que você já tinha lido antes. Então, no meio dessas palavras, por exemplo, eu li carta, igreja e foguete. Eu boto lá carta, cachorro, igreja, pedra, papelão, foguete. E vou lendo para o paciente. Assim, leio, essa aqui eu já li antes. Ele tem que dizer, sim, o senhor já leu, não, o senhor não leu. Tá? E aí a gente dobra o número de palavras. Normalmente eu leio 10 e quando eu vou fazer um reconhecimento, né, após eu terminar as 3 leituras, eu boto 20 palavras. Você pode fazer isso à mão no ambulatório rapidinho para testar o paciente. Você coloca 20 palavras e ele tem que ser capaz de reconhecer as 10. Tá? Ele tem que ser capaz de identificar as 10 palavras. Se você não identificar as 10... O computador não está abrindo nada, então. Não, está muito lento. Quando você tem uma... Deixa eu botar mudo para todo mundo.
Quando você tem uma lesão que você acerta menos de 13 vezes na repetição imediata, ou quando você não reconhece as 10, começa a se suspeitar que esse paciente tem um componente afetado na memória. E a longo prazo, o que você faz? Você leu as 3 vezes, você pediu para o paciente reconhecer, lendo outras que estão misturadas, depois você vai dizer para ele assim, olha, lembra aquelas que eu li 3 vezes antes e o senhor repetia para mim? Ele vai dizer sim, então repita sem eu ler agora quais que o senhor lembra. Ele tem que acertar no mínimo 3. No mínimo, é o ponto de corte mínimo. Então você vê que é um exame que você pode fazer à beira do leite, escrevendo numa folha, tá? E que você investiga as 3 fases da memória, mesmo em pacientes que sequer têm um grau de instrução capaz de ler um teste como Mini-Mentor. É um teste bem fácil de fazer, chama-se CERAD. C-E-R-A-D. Agora, claro, eu normalmente uso o CERAD para paciente que tem um grau de instrução mínimo, né? Primário, básico, fundamental, mal aprendeu a ler. Quando o paciente tem um grau de instrução secundário, por exemplo, eu uso o Mini-Mentor. Tá? Quando o paciente tem um grau de instrução superior ainda, que é maior do que o secundário, eu uso o MoCA Test, tá? Que é o teste da o Montreal Cognitive Assessment, que é o teste da Universidade de Montreal. Tá? Chama-se MoCA. Tá? Isso aqui vocês conseguem em qualquer lugar da internet. Eu tirei a foto da internet, vocês conseguem fazer isso em qualquer lugar da internet. Saiu péssimo a minha qualidade de imagem, mas vocês conseguem fazer bem bonitinho. São os 3 testes que a gente utiliza frequentemente, são testes reconhecidos e utilizados em consultório para avaliação da função superior denominada memória. Tá? E a anatomofisiologia da nossa memória. A anatomofisiologia da nossa memória, ela envolve registro ou recepção, que é uma modalidade sensorial particular. Esse registro da memória, a primeira informação que vai ser retida, pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser somestésica, pode ser olfativa. Nossa memória pode ter várias formas, né? Isso envolve, então, vias de percepção e vias de atenção. A recordação imediata, por muitos anos, até sequer foi considerada como memória, tá? Apenas um ato reflexo. Mas hoje em dia a gente considera como parte da memória, que é a recordação imediata. Então, primeiro tem o registro da informação e depois tem a capacidade de recordação imediata, que é você repetir a informação que você recebeu. Quando você tem o registro da informação, olha como é que essas coisas se juntam, né? Quando eu tenho o registro da informação, seja visual, auditivo, somestésico, olfativo, mas principalmente visual e auditivo, normalmente envolve associação com áreas da linguagem, né? Porque eu só consigo perceber o impulso para reter na minha memória quando eu estou lendo, se eu tenho uma linguagem, capacidade de reconhecimento de linguagem. Se eu estou ouvindo, se eu consigo reconhecer linguagem. Senão, não tem como ter aquisição de memória. Então, vocês veem como é importante, por exemplo, alunos com deficiência auditiva. Como é que esse aluno vai ter uma capacidade de retenção e aprendizado de memória? Tá? De desenvolvimento escolar. Né? Às vezes você tem mau desempenho escolar, você tem um protocolo de investigação de funções superiores que inclui a avaliação da capacidade auditiva do paciente. A pessoa diz assim, tá, mas por que ele não tem que investigar a audição? Ah, claro, ele não ouve bem, ele não entende o que o professor fala, mas não é só não ouvir bem. Se você não decodifica a linguagem de forma adequada, você pode até ouvir os sons, mas você não consegue decodificar a linguagem, você não vai conseguir ter memória, você não vai reter na sua memória a capacidade de aprendizado. Olha como é complexo o nosso cérebro. A conservação, que é a segunda fase da memória, que a informação é codificada. Então, ela é consolidada, ela é codificada, tá? Ela é consolidada. É o traço mnésico, o traço de memória mesmo. Processo no qual, aonde isso ocorre? Aquela forma de... A gente fez recordação imediata, depois reconhecimento, que é a conservação. Isso se dá no hipocampo. Tá? É o papel muito importante do hipocampo. A fragilidade das recordações recentes é sempre maior do que aquela das recordações antigas. Isso sugere para a gente que provavelmente o hipocampo está relacionado à recordação imediata, né? Aquilo que eu fiz ontem, eu ainda recordo amanhã, mas se não for uma coisa muito importante, depois isso se esvai. E a memória que fica presa, provavelmente então, não fica no hipocampo. Existe um outro local da memória onde a gente retém aquilo de forma definitiva, né, que é a evocação tardia ou recordação, que é a recuperação da informação estocada, que aí sim também é dividido em 3 partes, né, imediata, que dura alguns segundos, recente, médio prazo, remota, longo prazo. Então, nós temos 3 fases da memória todas as vezes que nós estamos sendo envolvidos. O teste mais simples, claro, Luciana, eu vou escrever aqui, deixa eu botar para todo mundo.
Então, o teste mais simples chama-se CERAD. Ah, boa noite, Anderson. Dessa forma, não sei se foi para todo mundo aí, está dando para ver. É o Centro de Referências em Distúrbios Cognitivos da USP. Tá? Imagina. É bem fácil, você pode fazer em casa. Tá? Bem tranquilo, não tem problema nenhum de fazer esse teste. Bom, as correlações anátomo-clínicas, então, nos casos das síndromes amnésicas, permitem demonstrar a importância desse sistema hipocampo mamilar no mecanismo de memória. Esse sistema hipocampo mamilar ele faz parte de um circuito chamado circuito de Papez. Lembra lá da neurofisiologia, lá no início que vocês acharam que nunca mais iam usar aquilo? Pois é, os circuitos do sistema límbico, os circuitos de Papez, são extremamente importantes para a questão de retenção da memória. O hipocampo tem uma região, uma relação, olha como é fantástico o nosso cérebro, né? O hipocampo tem uma relação muito próxima com uma região chamada amígdala. A amígdala ela é uma região responsável pela impulsividade, pela agressividade. E quando ela acende no exame de imagem, a gente chama de acender quando a gente faz uma ressonância funcional, né? O paciente fica com raiva, vê um filme ou uma imagem que é dada a ele, que dá raiva, essa amígdala acende. Quando ela acende, o hipocampo diminui a intensidade. Tá? Então você literalmente perde a sua capacidade de reter memória e de acessar memórias antigas de hipocampo mamilar. E aí você está cego, né? Você parte para o ódio total e você fica cego. Então, quando uma criança faz uma coisa, um professor que não é legal, um professor que trata mal, uma matéria que é chata, uma matéria que acende a tua amígdala, dificilmente você vai conseguir reter aquela matéria. Aquela matéria que é legal, que você ouve porque você gosta, porque você está aqui numa segunda-feira à noite sem nenhum compromisso porque te dá prazer, você provavelmente vai reter isso de uma maneira muito mais fácil porque acende o hipocampo e não a amígdala. Então, como ser humano, é um animal incrível, né? Incrível mesmo. Então, o circuito de Papez envolve hipocampo, corpo mamilar, fórnix, tálamo, giro do símbolo, que envolvem a amígdala. Tá? Nós temos toda uma questão de aprendizado, por isso eu sou terminantemente contra que o aprendizado deva ser feito de forma disciplinar não confundam liberdade com libertinagem. Né? Acho que você deve ser livre para aprender, mas não é que seja uma bagunça. Mas se você tenta um aprendizado sempre na força, né? Hoje de manhã eu estava dando aula de bioética, eu sempre digo, a gente deve acreditar muito na força do argumento e não no argumento de força. Né? O argumento de força em posição, isso não vai levar a lugar nenhum. Você vai decorar para a prova, lógico que vai. Né? Meus alunos que são da UniOeste aqui, que vão me entender, vão dizer, você vai decorar para a prova de terapia intensiva, mas você vai esquecer no dia seguinte. Né? Aquilo é uma pressão que não te leva a lugar nenhum. A gente não quer que vocês decorem, quer que vocês entendam e façam por prazer isso. Né? Bom, o sistema hipocampo mamilar, então, seria muito importante nesse registro de memória recente e médio prazo. Os traços da memória recente são, então, transferidos para zonas associativas neocorticais, para que você tenha memória a longo prazo, normalmente associada aos corpos mamilares, regiões pré-frontais, etc., que estão relacionadas à questão da retenção da memória a longo prazo. A memorização, então, envolveria o circuito hipocampo mamilar, enquanto que a conservação e a estocagem envolveria o córtex cerebral. A memória não depende nunca de uma única estrutura cerebral, mas da integração desses diferentes sistemas. É uma função superior intimamente relacionada a outras funções superiores complexas, como vigília, atenção, afetividade, como eu acabei de dizer, cognitivas. Então, é uma função extremamente complexa. As alterações da memória, então, nós podemos classificá-las em 3 grupos principais. Todo mundo já viu o filme, né? Sabe como é que tem as questões da memória nos filmes. Nós temos uma amnésia anterógrada, que é aquela amnésia que é impossível adquirir novas informações, normalmente estão associadas a lesões do hipocampo. Nós temos uma memória retrógrada, que é a dificuldade de evocar eventos ocorridos anteriores à doença. A dificuldade normalmente é maior em eventos que ocorrem antes, e as muito, muito, muito antigas estão preservadas. Então, pós-trauma, normalmente com lesões parciais do corpo mamilar, do tálamo, você tem esse tipo de lesão de memória retrógrada. E você tem a amnésia global, né, que é a impossibilidade de adquirir novas memórias e apagamento dos eventos antigos. Normalmente são lesões difusas, chama-se lesão axonal difusa, com comprometimento do hipocampo mamilar, e aí são lesões muito graves, assim, o paciente realmente teve lesão cerebral gravíssima. As praxias, para a gente já indo para
para as últimas duas funções superiores. O que é uma praxia, gente? É uma faculdade de executar gestos voluntários aprendidos na ausência de alterações de motricidade e de coordenação motora. O que é essa capacidade de executar gestos? Vou falar um pouquinho mais, vocês vão entendendo. Como é que a gente explora isso? Então, nós temos uma praxia, né? Na verdade, o termo é praxia. A praxia é a incapacidade, né? Então, nós temos uma praxia, que é a capacidade que nós temos de executar alguns movimentos quase que de forma automática. E a apraxia é a incapacidade de executar esses movimentos quase que de forma automática. Então, nós podemos ter uma apraxia ideatória, são relacionados a atos do próprio corpo, como, por exemplo, usar o pente, a escova de dente, o anel, o celular. Você pede para o paciente usar com o celular na sua frente, por exemplo. Usa o celular, liga para mim, mexe, bota a tua senha e tal. Agora, você não vai estar com o aparelho, mas você vai mostrar para mim como que você faz, como se o aparelho estivesse na sua mão. Ou seja, você tem que ter uma ideia de como você vai executar esse movimento. Isso chama-se praxia ideatória. Eu consigo ter a ideia de como esse movimento vai ser executado. Eu descrevo para você. Eu vou pegar com a minha mão. É quase impossível não fazer o gesto. Vocês perceberam como associa com a área da linguagem? Eu estou pensando como eu vou fazer. Eu vou pegar com a minha mão, vou digitar o número, vou abrir, a tela vai se abrir, eu vou digitar o que eu quero. Isso é uma praxia ideatória. Isso a gente utiliza isso o tempo todo, principalmente, por exemplo, quem gosta de cirurgia aqui vai lembrar disso. Como é que você começa a aprender cirurgia? Você está vendo, né? Você está vendo, você está vendo, você está vendo, você vê qual é o movimento do cirurgião. E aí você começa a tentar reter aquele movimento do cirurgião na memória. E às vezes quando você se vê, você está do lado de fora da cirurgia tentando imitar o movimento com a mão, né? E você pensa, agora ele vai abrir assim, ele vai segurar a pinça assim, ele vai fazer isso. Isso é uma praxia ideatória. Quando você entrar em campo, você terá dificuldade, mas você já tem uma ideia de como é o movimento. Eu sempre cito esse exemplo para os meus alunos, vocês já viram, quem gosta de esporte, já viu o bobsled, né, descida de trenó em Olimpíada de Inverno. O piloto do trenó, ele sobe, fica lá em cima da pista, ele fecha o olho e fica fazendo um movimento. Né, na curva tal, na curva tal. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma praxia ideatória. Ele está lembrando as curvas, está lembrando os movimentos que ele tem que fazer. Ele consegue te mostrar quais são os movimentos que ele fará, mesmo que não esteja fazendo naquela hora, né, não esteja na situação específica. Você tem uma praxia ideomotora, que é executar gestos simbólicos, como, por exemplo, sinal da cruz, para quem for católico, né? Mas quem não é também sabe qual é, né? Falar, olha, faz o sinal da cruz, por favor. Chamar alguém com a mão, né? Vem aqui, dá tchau para a pessoa. Você pede para o paciente fazer isso mesmo, né? Faça um gesto militar, bata a continência, dê tchau, chame a pessoa. Parece uma coisa idiota de criança, né? E eu disse isso para vocês, o exame neurológico tem que ser dito para o paciente o que você quer. Mas isso envolve, vocês têm ideia do que envolve você dar tchau para alguém? Primeira coisa, você tem que saber quem é a pessoa. Ninguém vai dar tchau para uma pessoa que não sabe quem é, né? Então isso já envolve sua memória, sua capacidade de reconhecimento visual, etc. Segundo, você tem que entender que aquela pessoa está indo embora. Isso envolve uma questão de percepção de linguagem. E aí você vai ter que associar o fato dela ir embora a um gesto específico, que é o gesto de dar adeus. Isso envolve uma área motora, uma praxia da região pré-frontal. Olha a complexidade que é para que você possa dar tchau. É que a gente faz as coisas de maneira tão automática que a gente não entende a complexidade que é para aprender. E qual é o problema disso? Por isso que vocês várias vezes talvez ouçam professores falarem, eu vou repetir mais uma vez, cuidado com os estágios. A gente adora fazer estágio, mas quando você aprende errado, você já fechou esse circuito. E aí para a gente parece uma coisa natural fazer daquela forma. Quando você tem que reaprender de outra forma, é muito difícil. Então, se você aprendeu errado para trocar depois, seu cérebro fecha o circuito e aí é muito complexo, né? Você pode ter uma praxia construtiva, né, como desenhar uma casa, e isso faz parte do teste do minimento. Lembra de desenhar um relógio? Isso é uma praxia construtiva. Né? Vestimenta, eu sou incapaz de me vestir, eu não sei abotoar um casaco, eu não sei colocar e tirar o casaco, eu não consigo fazer isso. Isso tudo envolve áreas principalmente pré-frontais e temporais, responsáveis pela questão de você ter uma movimentação, uma função motora de um circuito fechado que é basicamente de te fazer usar um circuito motor de forma automática, como andar de bicicleta, como operar para quem opera há muito tempo, como balançar os braços quando anda. Uma forma já automática, você não fica pensando sobre isso.
a anatomofisiologia dessa função superior é uma integração do córtex associativo parietal, motor e sensitivo, onde ocorre a elaboração motora dos gestos adquiridos pela aprendizagem. Aí você traduz isso numa informação verbal, um comando ou visual, que é uma imitação a ser executada, que é o caso do cirurgião. Com a evocação do padrão das sequências sendo transferidos para a área pré-frontal. Você fecha o circuito. Eu já reconheço o movimento, já vai para o pré-frontal, já fica automático, eu já faço aquele movimento de forma automática. Tá? A manifestação clínica, então, pode ser de ideias, eu não consigo ter ideia de como eu faço, eu não consigo nem ter ideia e executar, nem consigo executar a minha praxia. Então, eu tenho uma apraxia ídeo, uma apraxia ideomotora ou uma apraxia motora. Por último, as gnosias. O que são as gnosias? Gnosias são faculdades de identificar e reconhecer o mundo exterior por intermédio dos órgãos sensoriais. Como assim? Como é que a gente explora isso? Através da estereognosia ou gnosia tátil, que é reconhecer pelo tato, gnosia visual, reconhecimento pela visão, auditiva, pelo som, e somatognosia, que é a capacidade de reconhecer diversas partes do corpo humano. Então, às vezes, ninguém precisa ter a capacidade de reconhecer um ambiente apenas visual, né? Senão, ou pelo tato, senão a gente não estivesse encostando em alguma coisa, não reconheceria. Né? Também visual, nem sempre visual, às vezes auditivo. Quem nunca viu, assim, está sentado num lugar, ouve um barulho de alguém andando e fala, ah, fulano está chegando. Porque você é capaz de reconhecer o som do caminhar daquela pessoa e associar, porque cada um tem uma maneira de caminhar específica. Né? Se você convive muito com aquela pessoa, você consegue reconhecer o som do caminhar dessa pessoa. E a somatognosia, ela não é apenas com relação às partes do nosso corpo, também é. Tá? Todo mundo já ouviu aquelas histórias de paciente que tem acidente vascular e não reconhece metade do seu corpo. Não veste aquela parte, não come o que está à esquerda. Mas não é só isso. É também de reconhecer o corpo do outro. Então, existem somatognosias alteradas específicas. Por exemplo, existe uma somatognosia chamada prosopagnosia. Vou escrever aqui para vocês, que eu não coloquei. Deixa eu colocar no chat para todo mundo aqui. Prosopagnosia. O que é prosopagnosia? Incapacidade de reconhecer um rosto. Você olha o rosto da pessoa e não reconhece. Quando a pessoa fala, você fala, mas essa voz é do fulano, esse jeito de se mexer é do fulano, mas o rosto você não reconhece. É uma lesão de área de associação secundária occipital. Você pegou uma área específica do lobo occipital que você não consegue reconhecer o rosto das pessoas. É uma prosopagnosia. Essas palavras matam a gente, né? E como é que é a anatomofisiologia das gnosias? Nós adquirimos as gnosias pela aprendizagem, reconhecimento do nosso corpo como espaço definido, que é a somatognosia, e reconhecer outros corpos também. E o conhecimento extracorporal e dos objetos. São atos psíquicos muito complexos, tá, gente? São realizados pelo cérebro com a junção de informações externas, impressões e recordações que nós armazenamos. As informações, anatomofisiologicamente falando, chegam às áreas associativas secundárias do encéfalo e no córtex são selecionadas e analisadas. E aí são comparadas com padrões já estabelecidos e possibilita, então, a identificação e recordação do objeto. Então, a agnosia é a incapacidade de identificar os objetos ou o próprio corpo ou partes do corpo, como a prosopagnosia que eu citei anteriormente. E aí, dito isso, né, nossa função hercúlea de falar sobre funções superiores em 1 hora, para não tornar o assunto chato, apenas dar vontade de vocês lerem, nós temos um caso clínico. Uma paciente de sexo feminino, não sei se vocês lembram, 56 anos, casada, ensino médio completo. Segundo a acompanhante, ela iniciou há 3 anos um quadro caracterizado por apatia, anedonia, isolamento social, uma mudança de personalidade. Ela tem 56 anos e começou isso aos 53. Isso aqui, a anamnese é extremamente importante, né? Não, porque o colega que iniciou o atendimento pensou num quadro depressivo. Pode acontecer de começar nessa faixa etária? Pode, mas normalmente o paciente já tem um histórico anterior, né? Procurou, então, atendimento com o médico da psiquiatria que atribuiu os sintomas à depressão. Ela iniciou um antidepressivo tricíclico, mas não, contudo, com o início de tratamentos familiares não notaram melhora nenhuma. Há 2 anos, então, ela vem exacerbando os sintomas, quando passou a apresentar delírios persecutórios, confabulações, que é repetir a própria fala. O acompanhante notou também que a paciente tinha dificuldades em se expressar. Ela não conseguia falar fluentemente como ela falava anteriormente
e também não conseguia compreender, muitas vezes, ordens ou palavras que foram dadas. Eu só tinha esquecido de colocar o exame clínico, eu sacaneei vocês, né? Sem o exame clínico fica mais difícil raciocinar. Mas o que ela tinha no exame clínico? Presença de reflexos primitivos, como preensão. A paciente apresentava alterações ginosiológicas, somatognosia, não reconhecia a si própria quando se olhava no espelho. Ela dizia, essa não sou eu, tá? Esse rosto não é meu, não sou eu. Você não... Ele, às vezes, não conhecia outras pessoas, filhos, trocava o nome, etc. E tinha um Mini-Mental com 21 pontos, bastante alterado. Então, esse era o nosso caso clínico. Uma paciente que em 3 anos está evoluindo com uma piora cognitiva, com um distúrbio de linguagem, ela não compreende a linguagem, não expressa as palavras. Além disso, ela tem alterações gnosiológicas, ela tem presença de reflexos primitivos, ou seja, as funções superiores da minha paciente estão indo todos embora. Tá? E que diagnóstico clínico nós daríamos, então, gente? Então, nós temos todas as funções superiores afetadas, incluindo funções de linguagem, incluindo alterações comportamentais e de relacionamento social. Até prova em contrário, desculpa, isso é uma síndrome clínica chamada uma demência frontal ou uma demência frontotemporal, tá? Com a apresentação de alterações de reflexos primitivos. Lembra quando a gente falou de reflexos? Alterações de fala. Como é que explica alterações de fala? Lembra que a linguagem tem uma área na região frontal, principalmente a linguagem de expressão, mas pega também o lobo temporal superior. Então, uma demência frontotemporal explica alterações comportamentais, alterações da fala, alterações da linguagem, liberação de reflexos por lesão pré-frontal, alterações da personalidade da paciente. Então, a gente está de frente a uma síndrome do lobo frontal ou frontotemporal, muito provavelmente pela idade, uma demência frontotemporal, que é totalmente diferente da evolução de uma demência de Alzheimer. E aí a gente consegue explicar essas alterações de fala e da linguagem por essa questão das funções superiores estarem afetadas. Tá? Deixa eu ver aqui quem está me perguntando. Sei que não é o conteúdo da aula, mas para o diagnóstico de depressão, como a gente vai de patologia orgânica? Primeira coisa aqui, Robson, assim, na questão da depressão, tem um histórico clínico, né? Quando você for estudar psiquiatria, você vai ver. Normalmente, os pacientes que têm um histórico de depressão já tiveram um episódio anteriormente, não vão começar lá com 50, 60 anos. Pode até acontecer, medicina não é matemática, mas normalmente tem um histórico anterior. E segunda coisa aqui, mais do que importante, claro que foi investigado depois, fizemos exame de imagem, mais coisas, mas mais importante do que qualquer coisa é a não resposta, né? O paciente entrou com um tratamento para um transtorno depressivo e não respondeu. Não respondeu nada e continuou evoluindo. Tá? Em continuar evoluindo isso, um quadro depressivo normalmente não vai continuar piorando funções de linguagem, tendo reflexos de liberação, tem sinais orgânicos de lesão do cérebro. Então, se você institui um tratamento, institui um diagnóstico e faz um tratamento para esse diagnóstico, e esse tratamento não funciona, ao contrário, o paciente até piorou, tem duas hipóteses. Ou o seu diagnóstico está errado, ou o seu tratamento está errado. Um tratamento com depressão e instituição de um antidepressivo tricíclico podia até não resolver, mas pelo menos eu esperava que ou parasse ou que o paciente mantivesse estável. Não foi o que aconteceu, te leva a suspeitar de que existem outros problemas. O diagnóstico da paciente fechou como demência frontotemporal, mas o exame que a gente precisou fazer para confirmar, o que a nossa impressão clínica dava, é uma cintilografia. E, obviamente, né, porque para mim, quando veio para mim, já era mais fácil, porque já tinha passado pelo psiquiatra e ele já tinha tratado e não tinha funcionado. Então, eu já parto do princípio de que alguma coisa ali não funcionou bem. Tá? Deixa eu ver o que o Eduardo está perguntando. Imagina, é possível ocorrer uma agnosia isolada sem acometimento de outras funções superiores? Há algumas agnosias, sim, tá, Eduardo? Principalmente dessa do rosto é muito comum de acontecer, tá? Muito comum de acontecer, né? Isso é raríssimo de acontecer, mas assim, das agnosias isoladas, se for acontecer, a prosopagnosia é uma delas, tá? A outra é a somatognosia, não reconhecimento de uma parte do seu corpo. Também é uma gnosia única, isolada, né? Tem um autor espanhol, um neurologista espanhol que estuda muito isso. E eu toda vez que eu falar isolada, vem na minha cabeça a islada, né? Ilhada, mas a forma como eles usam a expressão. Mas a isolada é muito raro de acontecer, mas pode acontecer, principalmente somatognosia e prosopagnosia, são as mais comuns, tá? Tudo bem então, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Espero que seja um despertar de interesse para vocês pelo seguinte: essas funções superiores, esse é mais um dos grandes charmes da neurologia, né?
Porque vocês viram que tem coisas que não dá para explicar direito, que às vezes fica um pouco difícil de entender. Por quê? Porque a neurologia é uma área aberta para pesquisa. Mas está na crista da onda, funcionamento, mente, cérebro, neurobiologia, neuroética, neurofilosofia, neurociências, isso está no ápice de pesquisa, porque tem muitas coisas que ainda precisam ser descobertas mesmo. Tá? Eu acho que isso é mais um charme da especialidade. Para quem gosta de pesquisar, é uma baita de uma especialidade. Tá? Espero que tenha ficado claro, então, gente, para vocês. Tá? De tudo que a gente se propôs a falar, falta uma coisa que eu preciso falar para vocês, vai ser semana que vem, que é sobre o exame do paciente em coma. Né? Como a gente avalia clinicamente um paciente que está comatoso na UTI. Então, eu vou deixar essa aula para a semana que vem e aí a gente vai encerrar. Eu vou morrer de saudade de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então, gente, boa noite para vocês. Tenham uma boa semana e eu espero vocês segunda-feira que vem para a gente encerrar. Tá? Encerrar aqui, né? Mas a gente sempre se encontra por aí e vai conversando. Tá? Obrigado, Estela. Obrigado, Maiara. Vocês estão sempre por aqui. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Boa noite para todo mundo. Tchau, Bauer. Um abração, cara.